as doutrinas do Espiritismo. O Espiritismo basicamente diz que os mortos, eles reencarnam, as almas vagam e voltam para conversar com aqueles que estão aqui na Terra, com os vivos. Em resumo, o Espiritismo diz que quem morreu, não morreu de fato. O espírito continua vagando e pode conversar com as pessoas que estão na Terra. Mais que isso, pode falar de eventos futuros, pode falar do que ocorre no céu e pode ensinar. O que Deus tem a dizer sobre isso? Gostaríamos de falar a palavra de Deus para você sem rodeios. Abramos a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e vamos ler a partir do verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é clara em dizer, quando a pessoa morre, ela não tem parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Quem então aparece como sendo um morto? Segundo o que a palavra de Deus diz, a pessoa morta não volta para visitar você. Muitos dizem ter visto parentes, amigos que morreram, que vieram e conversaram novamente com eles. Mas segundo a palavra de Deus, isso é uma mentira. Segundo a palavra de Deus, os mortos nada sabem. E além de nada saberem, eles não têm para sempre parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. No tempo presente, não podemos esperar que da parte de Deus, alguém que morreu apareça e venha falar conosco. Se os mortos não vêm para falar conosco hoje, mas a Bíblia diz que existe a esperança de uma ressurreição, para quando então podemos esperar que os mortos apareçam? Nós vivemos no tempo do Apocalipse. Nós vivemos no tempo em que, segundo a palavra de Deus, os mortos aparecerão. Mas os mortos aparecerão em um evento específico. Nós queríamos abrir com você a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a fim de que nós pudéssemos ver quando os mortos vão aparecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando dos mortos. A Bíblia fala que esta morte que nós sofremos aqui é um sono. Jesus, certa vez, quando foi ressuscitar a Lázaro, falando sobre a situação dele na tumba, morto, Jesus disse para os seus discípulos, Lázaro dorme. Essa história está em João capítulo 11. Jesus disse que Lázaro dormia, porque para o céu, a morte que as pessoas sofrem hoje é um sono. Falando destes mortos, os que dormem hoje, o apóstolo continua nos falando no texto. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não devemos ficar sem esperança no enterro. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. É Deus quem está dizendo que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós, os que ficamos vivos até a segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu, não precederemos os que dormem, os mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Este é um texto dirigido àqueles que perderam parentes ou amigos por meio da morte. Para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, o Senhor esclareceu a situação. Ele disse que os que morrem estão dormindo. E quando Jesus voltar pela segunda vez, eles vão ressuscitar. Agora, antes disso, antes da segunda vinda, não podemos esperar que nenhum morto venha falar conosco. Não da parte de Deus. Isso porque a Bíblia disse que os mortos não sabem nada e não têm parte em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Se os mortos não aparecem para nós hoje, pelo menos não aqueles que verdadeiramente morreram, se eles não aparecem, quem é que aparece? Vamos deixar que a Bíblia revele. Abramos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel e vamos ver o capítulo 28, a história do rei Saul, o rei de Israel. No verso 3 nós lemos: E Samuel já era morto. Queríamos dar este enfoque. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado. Claramente, a palavra de Deus diz que o profeta Samuel, neste tempo, já estava na sepultura. No verso 6, a história continua e a Bíblia nos diz: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consultem. E os seus criados lhes disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Notem que a palavra de Deus diz que Deus não respondeu a Saul. O Senhor não respondeu de nenhuma forma. Saul, em lugar de esperar que o Senhor o respondesse ou continuar buscando o Senhor, resolve mudar a estratégia e vai buscar uma outra fonte. Se a fonte não é Deus, quem será esta fonte? Sem dúvida, irmãos, podemos falar para você, era Satanás. Só dois poderes agem, ou o poder de Deus, ou o poder de Satanás. Saul vai agora para uma mulher que é feiticeira, uma mulher que serve a Satanás, que serve ao inimigo das nossas almas, aquele que deseja a nossa perdição eterna. E o que acontece? Verso 11. A mulher então lhe disse: A quem farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Verso 13. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Saul pediu que a feiticeira, aquela que serve a Satanás, fizesse subir da terra um morto. Nós já vemos pela palavra de Deus que os mortos não sabem nada e que não têm parte em coisa alguma que ocorre aqui. Obviamente o próprio Samuel não iria subir naquela ocasião. Mas então aquela feiticeira que serve a Satanás, ela vê que alguém sobe e ela chama este alguém de Deus. Este Deus pode ser apenas aquele a quem ela servia, Satanás. E agora Satanás sobe e Saul faz uma pergunta à feiticeira com respeito a ele. Verso 14. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Note que a Bíblia fala que estava subindo. Os mortos não vão ressuscitar em nossos dias. Não pelo poder de Deus para vir aqui comunicarem-se conosco. Mas aqui é dito que foi subindo Samuel. Quem na verdade subia? O próprio Satanás. Aquele que aparecia como sendo morto era o próprio demônio. E quando nós vemos as pessoas, mesmo que tenham a forma dos nossos seres queridos, daqueles que morreram faz muito tempo, nós podemos saber que eles não são os nossos seres queridos.
Satanás bem sabe que quando perdemos alguém que amamos, estamos fragilizados. Nós sentimos a ausência da pessoa. Nos sentimos talvez angustiados, tristes. E o que mais nos confortaria o coração seria ver aquela pessoa viva novamente. Sabendo disso, o inimigo das nossas almas preparou este engano e aparece como se fosse aquele que morreu. E assim leva muitas pessoas para o seu engano. Naquele momento, o morto fala várias coisas e a pessoa dá crédito ao que o morto diz. E o que aconteceria nos últimos dias? Será que este engano do espiritismo ganharia uma força maior do que sempre teve? Ou continuaria como temos visto já de décadas atrás? É verdade que se comparamos o que ocorria alguns anos atrás com o que ocorre hoje, nós vemos um crescimento do espiritismo. Cada vez mais as pessoas têm aderido às suas ideias, às suas doutrinas e mesmo frequentado os templos espíritas. Mas nós temos visto que este é um engano de Satanás. É um engano do inimigo da nossa alma. E o que o Apocalipse revela que Satanás fará por meio do espiritismo no tempo do fim. Note que a vinda de Satanás como sendo um morto foi descrita pela palavra subir ou subindo. No verso 14 de Samuel, 1 Samuel 28, a feiticeira disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. A palavra subir na Bíblia mostra a ação de Satanás para personificar alguém que morreu. É como se a pessoa morta aparecesse, mas na verdade é um demônio. Quem o Apocalipse diz que virá aparecendo como um morto que ressuscitou, mas na verdade é um demônio. Abramos a Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, no verso 8. A besta que viste, a besta do Apocalipse, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A besta do Apocalipse aparecerá, mas ela aparecerá como? Ela subirá. Ela aparecerá como sendo um homem, mas na verdade ela será um demônio que pelo poder satânico aparecerá como sendo um homem e levará as pessoas para a perdição. É por isso que o texto diz: a besta irá à perdição. E a palavra de Deus em outro local confirma que essa besta será um homem, e não um homem qualquer. Um homem que virá com muito poder. Um homem que ninguém espera que seja um instrumento de Satanás. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a fim de procurarmos identificar quem é este homem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui fala, vinha a apostasia. Paulo está escrevendo para a igreja dos Tessalonicenses. Hoje, quem são os Tessalonicenses modernos? Aqueles que são professos cristãos, aqueles que dizem pertencer à igreja de Cristo. É a eles que Paulo escreve. E Paulo diz que virá a apostasia. E que esta apostasia se manifestará como sendo o homem do pecado, o filho da perdição. A besta do Apocalipse levará as pessoas à perdição. E aqui é dito que o homem do pecado é o filho da perdição. Notem que os dois versos falam da mesma pessoa. O que o filho da perdição fará? Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se